Bem-vindos ao Entre Linhas do Código. Valeu. Hoje a gente vai se aventurar pelo tópico 25 do Pragmatic Programmer, que fala sobre como equilibrar recursos. É o episódio 26, hein? É isso aí. Se você já se sentiu, sei lá, meio que um malabarista de pratos, sabe, tentando gerenciar arquivos, conexões de rede, ou até mesmo a memória do seu programa, se prepare porque esse papo aqui é para você. Com certeza. Esse tópico é, essencial para quem quer escrever código limpo, eficiente e principalmente fácil de dar manutenção. A gente sabe que lidar com recursos na programação pode ser um desafio, mas os autores do livro, eles usam uma analogia bem interessante para simplificar as coisas. A do carteiro. Ah, do carteiro. É. Nunca tinha parado para pensar nisso. Me explica melhor como é essa analogia. Imagina um carteiro que precisa entregar um pacote. Só que esse pacote é super frágil. E o carteiro, ele não tem como saber se o destinatário está em casa para receber. Se ele simplesmente larga o pacote na porta, né, corre um super risco do pacote ser danificado, né? Faz sentido. E aí, o que ele faz? Ele deixa um aviso para o destinatário e buscar a encomenda no correio, né? Então, essa ideia simples de garantir que a responsabilidade pelo recurso seja transferida de forma segura é o ponto principal do tópico. Entendi. É como se o recurso fosse esse pacote frágil e a gente, como programadores, a gente precisa garantir que ele seja entregue de volta, né? Ou seja, liberado corretamente depois que a gente usa. Exatamente. E para isso, o livro dá um conselho, um conselho de ouro que é: aloque recursos no mesmo lugar onde você os desaloca. E essa prática, que pode parecer simples à primeira vista, ela tem um impacto enorme na organização e na robustez do código. Show. Mas e na prática? Como isso funciona? Você pode dar um exemplo pra gente? Claro. Vamos imaginar que você está escrevendo um programa que precisa ler e atualizar informações de um arquivo de cliente. Uma abordagem comum, mas problemática, seria ter uma função para ler o arquivo e outra para escrever nele. E ambas compartilhando a mesma variável que representa o arquivo aberto. O problema é que isso cria um acoplamento muito forte entre as funções e aí o código fica mais difícil de entender, de modificar. Seria, duas pessoas querendo usar o mesmo martelo ao mesmo tempo, né? Uma bagunça. Perfeito, é bem por aí. E aí, a solução, como o livro sugere, é encapsular o acesso ao arquivo em uma única função, né? Assim, a gente garante que o recurso seja alocado e desalocado no mesmo lugar, o que simplifica o código e reduz a chance de ter erro. Faz todo sentido. E eu acho que isso também ajuda na hora de reutilizar o código, né? Porque a gente pode usar essa função em várias partes do programa sem se preocupar em gerenciar o recurso toda vez. Exatamente. E o livro vai além disso. Ele sugere também o uso de blocos em linguagens que suportam isso, né? Ruby, para garantir a liberação automática dos recursos no final da execução. É como se a gente tivesse uma caixa mágica que guarda o recurso e devolve ele automaticamente quando a gente termina de usar. Legal. E como que funciona essa caixa mágica? Me explica um pouquinho. Em linguagens como Ruby, os blocos de código permitem delimitar um escopo específico, né, onde o recurso é usado. E quando termina a execução do bloco, o recurso é liberado automaticamente, mesmo se acontecer algum erro no processo. Então, os blocos meio que automatizam o processo de liberar os recursos, né? Garantindo que a gente não esqueça de devolver o pacote no final. Isso mesmo. E essa ideia de organização e controle, ela também se estende para quando a gente lida com vários recursos ao mesmo tempo. O livro fala da importância de aninhar alocações, ou seja, organizar os recursos em camadas, como se fossem aqueles bonequinhos russos, sabe? Um dentro do outro. Ah, entendi. Interessante. Mas como que a gente coloca isso em prática na real? Imagina que você precisa gerenciar, um banco de dados, uma conexão de rede, um arquivo ao mesmo tempo. A ideia é alocar os recursos na ordem que eles dependem um do outro. Primeiro, a conexão de rede, depois o banco de dados e, por último, o arquivo. E na hora de desalocar, a gente faz o caminho inverso, liberando primeiro o arquivo, depois o banco de dados e, por último, a conexão de rede. Ah, tá. É como se a gente estivesse construindo uma torre de blocos, né? Garantindo que cada bloco tem uma base sólida antes de colocar o próximo em cima. E na hora de desmontar a torre, a gente tira os blocos na ordem inversa, de cima para baixo, para nada desabar. Perfeito. Essa analogia é ótima. Ela ilustra bem a ideia de alinhar as alocações. E essa organização, ela se torna ainda mais importante quando a gente trabalha com linguagens que têm suporte a exceções, né? Porque se um erro acontecer no meio do processo, a gente precisa garantir que todos os recursos que foram alocados até ali, eles sejam liberados da maneira correta. Mas isso a gente discute no próximo bloco. E quando a gente fala de lidar com exceções, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas, né? Afinal, como garantir que os recursos eles sejam liberados corretamente, mesmo quando rolam uns erros inesperados?
No Pragmatic Programmer tem algumas estratégias bem interessantes para lidar com essa questão. Quais seriam? Tenho certeza que os nossos ouvintes que programam em linguagens com suporte a exceções, tipo Java, C++ ou Python, estão curiosos para saber como lidar com isso. Uma delas é usar o escopo das variáveis a nosso favor, sabe? Se a gente define o recurso dentro de um bloco de código específico, tipo um try.catch, ele vai ser liberado automaticamente quando a execução sair daquele bloco. Isso acontece independente de ter rolado uma exceção ou não. É como se a gente tivesse um coletor de lixo inteligente que limpa a bagunça depois da festa, sabe? Legal. Então, ao invés de a gente ter que gerenciar a liberação do recurso em todos os pontos de saída do bloco, a gente pode só delimitar o escopo e deixar que a linguagem cuide do resto. Menos código para escrever, menos chances de erro. Exatamente. Essa abordagem simplifica bastante as coisas, principalmente quando a gente tem cenários complexos, com várias exceções possíveis. Mas o livro, ele também apresenta outra ferramenta que é bem poderosa para lidar com isso, a cláusula finally. A cláusula finally. Como que ela entra nesse contexto? Pensa na cláusula finally como uma rede de segurança para os seus recursos. Ela garante que um bloco de código seja executado no final de um bloco try.catch. Mesmo que uma exceção tenha sido lançada ou não, é tipo um faz tudo, que sempre dá uma geral para limpar a casa, independente se a festa foi um sucesso ou um desastre. Então a gente pode usar a cláusula finally para colocar o código de liberação dos recursos, garantindo que eles sejam liberados em qualquer situação. É isso. Isso aí. Isso é especialmente útil quando a gente trabalha com recursos que precisam de uma limpeza mais explícita, tipo conexões de rede ou arquivos abertos. A cláusula finally garante que essa limpeza seja feita evitando vazamentos de recursos e outros problemas que podem acabar com a estabilidade do programa. Mas e se, por algum motivo, o recurso não tiver sido alocado corretamente lá no bloco try? Tentar liberar ele na cláusula finally não ia dar erro. Boa pergunta. E é aí que mora um dos perigos da cláusula finally. A gente pode acabar tentando liberar um recurso que nunca foi alocado. E isso pode gerar erros inesperados e difíceis de rastrear. Seria como tentar devolver um livro para a biblioteca sem nunca ter pegado ele, né? Uma baita confusão. É isso aí. Para evitar esse tipo de problema, é fundamental ter cuidado ao usar a cláusula finally, né? Garantir que o código de liberação dos recursos só rode se o recurso tiver sido alocado direitinho. Em alguns casos, pode ser necessário usar algumas verificações extras para garantir que o recurso está disponível antes de tentar liberar. Então, a cláusula finally, ela é uma ferramenta poderosa, mas que exige cuidado e atenção para ser usada da forma correta. Sim. E como o Pragmatic Programmer ensina, a melhor forma de evitar problemas é a gente ser pragmático e usar a ferramenta certa para cada situação. Sem dúvida. E essa filosofia pragmática ela se reflete em outra dica bem valiosa do livro. Quando em dúvida, sempre vale a pena reduzir o escopo. Essa dica ela meio que nos incentiva a pensar bem sobre a real necessidade de cada recurso e a limitar o uso dele ao mínimo possível. Seria tipo levar só o essencial na mochila para uma viagem, né? Evitar carregar peso desnecessário e focar no que realmente importa. Exatamente. Reduzir o escopo do uso dos recursos, simplifica o código, a lógica fica mais clara e as chances de erro diminuem. E essa dica ela serve não só para gerenciar recursos na programação, mas para várias áreas da vida, né? Afinal, quem nunca se viu sobrecarregado com um monte de tarefas, compromissos e informações desnecessárias? Verdade. Aprender a priorizar e focar no essencial é uma habilidade, e tanto para a vida pessoal quanto profissional. E no contexto da programação, essa mentalidade ajuda a gente a escrever código mais limpo, mais eficiente e fácil de dar manutenção. Com certeza. Nesse episódio, a gente explorou várias estratégias e dicas do Pragmatic Programmer para lidar com o desafio de equilibrar recursos nos nossos programas. Vimos a importância de alocar e desalocar recursos no mesmo local. A praticidade de usar blocos de código para delimitar o escopo de uso dos recursos e as ferramentas poderosas, né, que a linguagem nos dá, como o escopo de variáveis e a cláusula finally, para lidar com as exceções de forma mais elegante. Mas a jornada não termina por aqui. No próximo bloco, a gente vai mergulhar em alguns exercícios e desafios que os autores propõem para testar o nosso conhecimento e colocar em prática tudo o que a gente aprendeu sobre equilibrar recursos.
Preparem seus cérebros e se preparem para afiar suas habilidades de programação, de volta ao entrelinhas do código. E como a gente prometeu, vamos mergulhar em alguns dos exercícios que o Pragmatic Programmer propõe para a gente solidificar tudo que a gente aprendeu sobre como balancear os recursos, né? Esses exercícios são muito bons para testar, tipo, o nosso entendimento e nos forçar a pensar fora da caixa, sabe? Já. Um que eu achei bem interessante é o que envolve simular uma máquina de estados finitos, uma FSM. Ah, legal. Lembra do exemplo da string com as aspas escapadas? Ah, sim, clássico, né? Todo programador já deve ter se deparado com isso em algum momento. Exatamente. O desafio é criar um código que consiga identificar, tipo, o início e o fim da string corretamente, mesmo quando tem uns caracteres de escape no meio do caminho. E o Pragmatic Programmer, ele sugere usar uma FSM para resolver esse problema, o que nos leva a pensar em estados e transições. E como é que a gente coloca isso em prática? A ideia é a gente definir os diferentes estados que a nossa máquina, né, pode assumir enquanto ela analisa a string. Por exemplo, a gente pode ter um estado dentro da string, um estado fora da string e um estado caractere de escape, sabe? A partir daí, a gente define as regras de transição entre esses estados com base no caractere que a gente está analisando. Então a gente cria tipo um mapa que guia a máquina por cada passo da string, né? Definindo como ela tem que se comportar em cada situação. Isso. E uma beleza da FSM é que ela nos força a pensar de um jeito mais estruturado sobre o problema. A gente divide ele em partes menores, mais fáceis de gerenciar. Essa abordagem pode ser usada para vários outros desafios de programação, tipo analisar arquivos, validar dados, ou até mesmo controlar o fluxo de um jogo. Esses exercícios mostram como os conceitos que a gente discutiu nesse episódio, né? Tipo, alocação, liberação de recursos, tratamento de exceções, organização do código. Com tudo isso é essencial para resolver problemas complexos de um jeito eficiente, né? E elegante, claro. Com certeza. E por falar em desafios, outro exercício que me chamou a atenção foi o de comparar a largura de banda de uma conexão de internet, um DVPs, com de uma pessoa carregando um HD de 1 TB entre dois computadores. Nossa, que comparação inusitada. O que os autores querem que a gente aprenda com isso? Eles querem, tipo, que a gente pense fora da caixa, sabe? Questione óbvio. A princípio, a gente pode achar que a conexão de internet é muito mais rápida, né? Mas se a gente parar para pensar no tempo que a pessoa leva para carregar o HD, na quantidade de dados que ele armazena, a largura de banda da pessoa pode ser surpreendentemente alta em alguns cenários. Entendi. É como comparar um carro de corrida com um caminhão, né? O carro é mais rápido em curtas distâncias, mas o caminhão consegue carregar muito mais coisas. No final das contas, a melhor escolha depende do que a gente precisa fazer. Exatamente. E essa é a essência do Pragmatic Programmer. A gente ser pragmático e usar a ferramenta certa para cada situação. Às vezes a solução mais simples, mais direta é a mais eficiente. Isso é verdade. E essa filosofia, ela serve para todos os aspectos da programação, né? Desde o gerenciamento de recursos até a escolha de algoritmos e estruturas de dados. Ao longo desse episódio, a gente viu como os princípios do Pragmatic Programmer ajudam a gente a escrever um código mais limpo, mais eficiente e mais fácil de manter. É isso aí. E mais importante é que a gente aprendeu que ser um programador pragmático é estar sempre aprendendo, buscando sempre melhorar as nossas habilidades e usar as melhores práticas para encarar os desafios do mundo da programação. E com isso, a gente chega ao fim do nosso mergulho no tópico 25 do Pragmatic Programmer. Esperamos que vocês tenham curtido essa jornada com a gente e que as dicas e as reflexões que a gente compartilhou aqui inspirem vocês a escrever código cada vez melhor. Valeu, pessoal. Até a próxima e continuem explorando as entrelinhas do código.